Salve, salve, sejam todos muitíssimo bem-vindos a este super especial Condcast, em que nós vamos falar exatamente o seguinte, olha só, como a tecnologia e as novas relações sociais afetam a nossa saúde e principalmente a saúde das crianças. Eu falei que é um Condcast especial porque eu sou o Vinícius Valverde, apresentador do Condcast, e aqui conosco a apresentadora do Saudavelmente... Bruna Borges, psicóloga clínica, é uma alegria estar aqui com você hoje. É um prazer também, e também é super especial esse nosso encontro aqui, dessa dupla, com ela, a médica pediatra, doutora Mariana Araújo. Doutora, tudo bem? Olá, boa tarde, Vinícius, Bruna, tudo bem? Sua estreia em podcast, não é isso, doutora? Isso mesmo, obrigada pelo convite. Lembrando o seguinte, pessoal, Condcast, saudavelmente, Condcast, podcast, aqui na Farmaconde é sempre... informação, saúde e bem-estar para todos, é isso que a gente pretende. Meninas, a gente tem que falar exatamente aí desse mundo digital interferindo na vida, na saúde de todos nós, mas principalmente das crianças. O que vocês veem em clínicas aí? O que vocês veem no dia a dia? Me contem. Acho que um ponto principal que eu vejo, né, de modo geral, é o quanto o uso da tecnologia tem atrapalhado e muito, tanto o aprendizado quanto também o foco das crianças, né? É bom que cada vez mais a gente tem falado sobre a dificuldade de aprendizagem, mas também ver o quanto a tecnologia está afetando a criança hoje a parar para prestar atenção em alguma coisa mais de 5 segundos, né? Porque senão, 5 segundos ela não gostou, ela troca normalmente no celular, né? Então, quanto a tecnologia hoje, ela precisa ser cada vez mais estudada, falando aí mentalmente também, até mesmo no desenvolvimento das crianças, porque está cada vez mais incluso nessa vivência da família, né? Com os pais, com as crianças, com todo mundo usando e tendo um uso muito grande, né, das redes sociais. A doutora Mariana, pediatra, antes da gente começar, estava falando comigo, falou, Vinícius, eu estou até preocupada, porque eu sou daquelas absolutamente contra as telas para as crianças. Eu vejo uma realidade no consultório, assim, que tá, além dessa questão, né, da atenção, que a gente tem visto bastante em relação às crianças, a gente vê que o impacto nas relações familiares tem sido gritante. E isso afeta as crianças por diversos motivos, né? Então, a gente tem as crianças aí mais ansiosas, mais dispersas, que também você vê a família muito interagindo nas redes sociais. Eles saem, fica todo mundo na tecnologia e falta olho no olho, conversa, atenção, e as crianças sentem muita falta disso, né? Por mais que elas gostem de telas, a verdade, o que elas gostam mesmo é do contato. E o ponto também é que depois vai crescendo, pensando no adolescente, né? A realidade do mundo dele vai ser da rede social. Exatamente. Então, a atenção que eu não tive vai ser aquilo que eu vou buscar numa rede social, numa curtida, num comentário, né? Nessas relações que são mais frias do que relações físicas, presenciais, né? Vocês falaram de toque, de aprendizado e de olhar, de atenção. Eu me lembro de uma frase muito triste que eu vi de uma menininha pequenininha que perguntaram para ela o que ela queria ser quando ela crescesse. Ela falou, eu queria ser um celular para minha mãe prestar atenção em mim. Eu acho isso de uma crueldade, uma coisa horrorosa. Mas é exatamente o que falta, né? E como também a pessoa, os pequenininhos, como eles crescem, é com o tato, vendo, é sentindo, é percebendo, é tocando a areia, a terra, ou sentindo o vento. Isso tudo tá criando seres diferentes. Sim. Até mesmo nas escolas, né, trazendo tecnologia para muito cedo. É claro, né, a tecnologia tem coisas ótimas, incríveis e maravilhosas. Mas, né, tem muitas escolas que estão voltando passos a apresentar a tecnologia junto à educação, só depois num segundo estágio, que é quando a criança está para o 6º, 7º, 8º ano. Não antes disso, porque aí o uso também dificulta as relações entre as próprias crianças e as brincadeiras na hora que é para brincar. E não dá para substituir a brincadeira virtual com a brincadeira presencial, o relar, o tocar, que você comentou. Então, Cheirar. Tem algumas escolas, exatamente, voltando, né? Tem algumas escolas que são voltadas só para isso, para a criança poder ficar, imagina, você deve até conhecer, né? Que é para a criança passar uma tarde lá, uma vez por semana, 2 vezes por semana, vai brincar na terra,
para subir na árvore, para brincar com a coleguinha, fazer bolo, uma coisa assim, sem tecnologia nenhuma, para que a criança melhore seu desenvolvimento, né? Até fisicamente isso é atrapalhado, imagino. Ah, sim, porque as telas elas estão relacionadas tanto com a saúde mental quanto com a saúde física também, né? Então a gente sabe que o excesso de telas acaba tendo, sim, associação ao aumento de obesidade por causa do sedentarismo principal, porque a criança fica muito tempo sentada, jogando videogame, mexendo na tela do celular e tudo mais. E também a gente sabe que acaba vindo um combo meio associado aí, né? Que sempre tem ali muita propaganda, sempre tem muita coisa ultraprocessada, né? Então, come muito biscoito, salgadinho, essas coisas acabam estando nesse meio, né? Eu acho que até a falta de aprendizagem de como é feita uma comida, você falando sobre a questão de obesidade. Lembrei de um vídeo que viralizou faz um tempo já, mas o menininho falava, mamãe, não quero comer sua comida, eu quero comer a comida do motoboy. Ela, como assim é do motoboy? Aqui o motoboy entrega aqui, eu quero a comida do motoboy, não quero a sua comida. Então, tem algumas que não sabem nem mais como alguns alimentos são feitos, realizados, quanto mais fazer uma seleção alimentar, que faz parte também desse processo, né? Eu me lembrei daquela propaganda que vocês não viram, porque vocês são muito novas, mas era do leite Parmalat, a vaquinha é quadradinha, que ele, na verdade, descrevia uma caixa de leite como sendo a vaca. E é um pouco isso que vai acontecendo. Vocês falaram também aí de duas coisas que eu queria destacar. Uma delas é a relação dos pais. Na minha época também se falava assim, a televisão não é para educar filho de ninguém. Pois a televisão ficou, permaneceu, tudo mais. Tantas gerações acabaram sendo educadas ali, muitas vezes, pela TV. E agora a gente pode dizer que celular e tablet, computador não são para educar ninguém, mas os pais estão deixando, né? Porque eles também estão ali presos à TV, aos tablets, às telas em geral, né? Na verdade, eu acho que é muito um vício que vai comprometendo a família, né? Hoje a gente já olha na psicologia como um tratamento que é muito parecido com o tratamento contra álcool e drogas, a vivência também, para desintoxicar quem faz o uso exagerado de rede social, né? Recomendado pela Organização Mundial de Saúde seria 3 horas por dia de rede social, né? E afins. Mas o Brasil, antes da pandemia, usava em torno de 8 horas por dia. Essa era a média brasileira. Então, também tem um comportamento que as crianças vão aprendendo com os pais, e para os pais poderem mexer tranquilos, também dá o da criança também, né? E aí, muito vai se formando mais pelo que a criança vai vendo na tela, do que pela vivência com os pais, nessas relações, né? Mas é um vício que vai sendo passado, né? Então, às vezes o aplicativo muda, mas o vício é o mesmo. Doutora Mariana, você vê também diariamente crianças mais obesas, por exemplo? Não, isso a gente tem visto, o aumento da obesidade é claro, né? A gente tem visto isso já há alguns anos, os números eles são bem assustadores. E a gente sabe que já tem uma projeção até 2035 aí que a gente vai chegar num número de obesidade recorde, né, na população e principalmente entre as crianças. Então, o aumento da obesidade ele é real. E a gente vê, claro, dentre vários outros motivos, aumento de consumo de ultraprocessados, a alimentação que não é saudável, a redução da atividade física por diversos motivos, e um deles é o excesso de tela. Então, ele acaba andando junto, sim, com a obesidade. E aí, se reduz a atividade física, se aumenta a ansiedade, naturalmente vocês duas devem estar vendo muito mais crianças com problemas de sono, não? Sim. O sono é muito importante, né? E, assim, é gritante. A dificuldade de dormir em todas as idades, né? Adultos, crianças, bebês. Então, os distúrbios de sono, eles são bem importantes. E eles também atrapalham, porque daí a criança fica irritada, não presta atenção, daí você tem problemas de aprendizado, você tem problemas também de controle de ansiedade, você tem problemas de depressão, porque o sono, ele também serve para regular essa nossa parte emocional, né? E também na nossa parte endócrina. Então, o paciente acaba querendo comer mais, então a gente também tem a obesidade relacionada a distúrbios de sono. Então, é um problema, um vai puxando o outro, né? É bem e a complicado. mente da criança que não desliga e vai aprendendo que desligar é ruim, né? Exatamente. E nunca quer desligar. Ela fica muito agitada, né? Agora, você construiu uma cena aqui para mim, na verdade um caminho, Bruna, que eu fiquei pensando, meu Deus do céu, a busca pela atenção que ela não tem dos pais, da família em geral, porque eles também estão aí loucos pela internet, né? Estão viajando no mundo digital,
vai ser a busca do mundo digital, que acabou se tornando a única opção do adolescente. É isso. Então, o adolescente não tem ali, quando criança, a devida atenção, ele vai entendendo que o mundo digital é mais importante, é a realidade dele, e aí, nesse mundo digital, ele está super exposto, por exemplo, às notícias que a gente tem dado na televisão sobre cada vez mais adolescentes sendo socorridos com problema de asfixia, intoxicação, por desafios da internet. Na verdade, as relações, né, as relações físicas, presenciais, enfim, elas são custosas manter, né? A relação à distância, ela tem um custo muito menor, né, da gente manter, porque em pouco que você faz ali, aquilo já tem um número muito grande, né? E aí acontece que você consegue ganhos emocionais mesmo, de satisfação, tanto consigo quanto com os outros, muito maior, através de uma simples curtida, um comentário, um compartilhamento, né, uma coisa que alguém te manda no próprio aplicativo. Então, isso vai gerando uma facilidade que, na verdade, vai gerando relações muito simples e muito vazias, né? E é muito mais fácil você manter isso do que manter isso de forma mais complexa na vida real, né? E acaba tendo muito essa distinção. Então, acaba com que as relações vão sendo mais mantidas de uma maneira maior, deste modo, pela facilidade de você ter dopamina, de você sentir feliz, de você sentir alegre, pelas relações que você vai tendo na própria rede social. E ali você vai criando vínculos, e a pessoa também tem a parte boa do estar longe, né? Então, o outro, ele está distante, então muitas vezes eu consigo confidencializar mais coisas, dizer mais coisas sobre mim, e vou criando vínculos que muitas vezes eu não consigo ter na vida real. E aí, só que eu muitas vezes não sei quem bem é o outro, né? E aí muitas adolescentes, né, foi acontecendo esses desafios, né? Que eu vou criando esse vínculo, vou unindo pessoas que vivem sofrimentos parecidos com os meus, vou me sentindo compreendido e entendido e ao mesmo tempo desafiado, né? Naquela situação que eu vou vivendo. Mas tudo começa com essa falta de atenção, nessa falta de cuidado, em que eu vou buscando em outros lugares, que eu consigo de uma maneira melhor, né? Hoje eu tenho adolescentes que eu vejo que, se eles postam em 2 minutos uma foto, não tem o número de curtida, eles excluem a foto. Porque todo mundo odiou. A rede social não é mais para ele, é para postar o que eu quero, o que eu gosto, o que eu acho bonito. É para ser palco para os outros. Então, e se não tem a aprovação... eu excluo. E tem outra coisa. E na vida real não dá pra gente fazer isso. Eu te falei uma coisa, você não gostou, não dá pra eu ir lá e apagar o que eu te falei. Eu vou ter que lidar com essa consequência. Então, enquanto também não lidar com as consequências, que muitas vezes a rede social também traz isso, está trazendo cada vez mais adolescentes inconsequentes, que não pensam 1, 2, nem 3 vezes antes de fazer algo, como, né, a gente fazia mais antes. Irritabilidade, ansiedade, impulsividade, transtorno de sono, obesidade... Tudo isso que você vê como pediatra, mas que imagino que, né, ainda siga ali na vida adolescente dessas pessoas, Mariana, e aí não é só a questão mais de ser aceito. E aí, por exemplo, tem um desafio aí que falam de engolir desodorantes. Eles também acho que estão meio atrapalhados, porque desodorante é para pôr no subaco. Por que raios decidir enfiar a goela abaixo, né? Tem de enforcamento, de asfixia. É uma gama de tamanho idiotice que eu não consigo nem saber todos, assim, graças a Deus. Mas, e aí? É que a adolescência, ela é uma fase muito difícil, né, para quem está passando por ela. Então, quando você é adolescente, você precisa encaixar num grupo, você ainda está numa fase que você se acha muito invencível. Às vezes, eles não conseguem ainda ter essa percepção tão clara de que há uma idiotice como é pra gente, né, que já é adulto, que já passou por isso. Então, eles ainda ficam nessa fase de menor entendimento, eles não conseguem visualizar isso. Então, eles querem participar do grupo, é isso que ela falou, eles encontram um lugar de acolhimento, ali eles são aceitos, né, dentro do seu sofrimento, que todo adolescente sofre, todo ser humano sofre, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso. Que o adolescente acha, né, que vai ser o fim do mundo aquele sofrimento. Só que o adolescente, ele ainda é muito imaturo para poder processar esses sofrimentos. E como a criança faz birra, se joga no chão e tal, o adolescente, ele tem outra forma de lidar com isso, que é
a revolta, né? Daí eu odeio os pais e tudo mais. Então, essas crianças que são ali criadas pelas telas, que são as babás eletrônicas, né? Então, que não tiveram aquele olhar atento dos pais, que ficaram muito tempo naquelas telas, que encontram nas redes sociais o seu local de direcionamento, elas ficam muito perdidas. E então, quando adolescente, que elas já estão nessa fase de se sentir invencíveis e destrutíveis, e eles querem fazer parte do grupo e fazer de qualquer jeito, entrar naquilo, e se eu preciso fazer isso, então eu faço, eles acabam entrando e se expondo a perigos como esses Sim. que você relatou. Ainda mais com o uso também da rede social, que eu falo, eu xingo, eu comento, eu faço muitas coisas e não tenho consequências, vai criando mais a ideia mais forte ainda de que não vai ter consequências, esse tipo de desafio. Né? Exato. E não só consequências, né, de tomar broncas ou ser preso, mas consequências dele mesmo, de físicas, né, dele, eu posso me machucar, né, eles não conseguem compreender isso. Hoje a gente se encontra aqui com duas profissionais da saúde, a psicóloga Bruna Borges, que vocês conhecem, claro, do Saudavelmente, um dos nossos podcasts, aqui um dos quadros da família de podcasts do Grupo Conde. A gente também se encontra com a médica pediatra, a doutora Mariana Araújo, e a gente está falando dessas relações, de como elas estão afetadas, como as pessoas e a saúde, principalmente, né, a mental e física das pessoas, como tudo isso está sendo afetado por esse mundo digital, por essa nova ordem de relação. Agora, tem uma outra justificativa, além dos pais, né, precisarem do seu tempo e darem ali a babá, quase uma babá eletrônica ali nas mãos das crianças, tem uma outra justificativa que é o tal do confinamento da pandemia. Nós vimos aí 2 anos em que não podíamos nos falar, pois então o meu filho descobriu que pela internet ele consegue manter a relação. Até estudar ele estudou. Dá para sair disso? Dá para, também pensando aí em soluções diante de tantos problemas que nós já expusemos aqui, dá para sair disso? Dá. Mas dá trabalho. Dá, né? Não vai ser fácil. É isso que eu acho que as famílias têm que compreender. Realmente, o que a gente viveu, né, nesses últimos anos foi algo que muitos aqui, ninguém nunca imaginou que ia ter que passar por isso. Então, claro que todo mundo ficou perdido. As crianças, adultos, a gente se perdeu, ficou angustiado, questões existenciais, enfim. Foi muito difícil. E agora que a gente está saindo dessa, todo mundo um pouco machucado, mas a gente precisa parar e olhar para aquilo que realmente é importante. Quando você vê as crianças do jeito que tudo está acontecendo, eu acredito como pediatra que a infância é o futuro. Então, quando eu vejo o futuro do jeito que está acontecendo, eu vejo que é algo que tem que ser feito. Não que vai ser fácil, vai dar muito trabalho. Sou mãe, sei como é que é, né? Dá muito trabalho, mas a gente precisa ter consciência de que tem que ser feito, né? Agora, como vai ser feito? A gente tem profissionais que podem ajudar, isso vai muito de cada família, dentro de do que cada um pode dar de si para ajudar aquela criança. Mas estudos já dizem sobre o limite, o tempo que deve ser usado. As telas falam de uma luz azul que impede sono, enfim, me ajuda. Na verdade, o que acontece? Já tem recomendações, sim, em relação ao tempo de uso de tela, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Academia Americana já proíbem tela até 2 anos, 0 tela, nada. Porque a gente já sabe que isso não acrescenta em nada no desenvolvimento dessas crianças, só atrapalha, né? A partir de 2 anos, eles chegam de 2 a 5, eles colocam 1 hora de tela, né? E a partir daí, depois ali dos 10 anos, eles colocam, acho que 3 horas de tela. Eu não me apego muito a esses números porque para mim é sempre o mínimo necessário, né? Quando a gente pensa em criança, a criança tem que brincar. E quando brincar, você precisa de muitas coisas. Você precisa de espaço, você precisa de criatividade, você precisa de imaginação, você precisa de tédio, você precisa de ócio. Para tudo isso, você precisa ter na brincadeira. E quando eu tenho a tela, você não está brincando, você está assistindo a tela. Então, se a criança precisa brincar, a tela ela não está fazendo parte disso, né? Ela é só um momento onde a criança fica totalmente parada, então ela não está brincando. Então, a tela, para mim, até a adolescência é o mínimo necessário, né? Então, quer assistir um filminho, é um programa de família, um cinema em casa, tudo. Isso eu acho legal quando é bem controlado. Agora, a tela para criança sem motivo, só 2 horas porque sim,
Eu não vejo necessidade, mas eu entendo algumas famílias que precisam ter isso. Então, existem essas recomendações de tempo. E nesses tempos, seja 1 hora, 2 horas, 3 horas, de acordo com a idade do seu filho, ele tem que ser sempre supervisionado. Não existe, até os 18 anos, não existe privacidade na rede social do adolescente. Não existe. O pai e a mãe têm que saber com quem ele está conversando, o que ele está fazendo, quem que ele está seguindo, como é que ele interage. Porque ele pode até mexer, porque, doutora, porque na escola todo mundo tem, porque ele é o único excluído. Ok. Então, se você opta como pai de oferecer para o seu filho essa opção de entretenimento, seja porque ele insistiu, seja porque a vida dele agora é essa e para mim ele tem que ter, ok. Então, você também tem que estar atento o tempo inteiro para poder ajudá-lo a lidar com aquelas informações que ele não vai saber processar, porque ele ainda não tem desenvolvimento para isso. Né? Nem a criança, nem o adolescente, ele vai receber um monte de informação que ele não sabe processar ainda. E nós, como adultos, temos que ajudá-lo a fazer isso. Porque já que eu estou oferecendo para ele, já que eu estou deixando à disposição, eu também preciso ajudá-lo a entender e a lidar. Porque quando ele começa a receber informações que ele não sabe lidar, aí começa a ansiedade, depressão e só vai crescendo, né? Bruna, eu tenho aqui um dado de que há, por consequência da ansiedade, dessa maneira errada de lidar com consequências e tudo mais, né, das suas ações, o uso excessivo de substâncias tóxicas na adolescência, bebida alcoólica, maconha, entre outras drogas. Isso faz sentido realmente na clínica, no dia a dia, você percebe isso, de como essas crianças e adolescentes estão expostos também a isso, a essa consequência? Sim, na verdade, o celular eu acho que é o primeiro dos tóxicos, né? Igual ela comentou, a falta do limite, né, em algo que é permitido em casa, gera a falta do limite daquilo que é se feito fora. Então, eu tenho um celular que ele me dá o que eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero. Quando eu estou frustrado, eu vou querer alguma coisa que me gere uma analgesia. E aí eu vou buscar uma bebida. E cada vez mais os adolescentes têm iniciado, né, a bebida muito mais cedo. Né? Então, e muitas vezes até mesmo bebendo escondido dos pais. Acho que isso não é novidade, que infelizmente acontece, mas a rede social acho que traz um pouco isso, tanto porque é bonito para foto. Eu já tive paciente que ia para uma festa, tirava foto e ia embora, né? Então, porque era importante ele ter aquela foto para ele postar. A vida tem que ser instagramável. Instagramável. Então, até mesmo o iniciar a bebida, o uso de drogas, ele entra também, a rede social tem uma influência também direta nesse sentido, né? Que é o que a gente estava falando sobre os ser aceitos. Mas até mesmo nas crianças, acho que um ponto, complementando um pouco do que ela disse, acho que a gente precisa, né, imagino que está escutando esse podcast sejam pais, né? E como pai, parar para olhar para você, porque muitas vezes a criança está com uso excessivo de telas, de celulares e tudo mais, porque o próprio pai está usando disso para se esconder de algo, né? Está reproduzindo. Na verdade, muitas vezes ele tem N questões para lidar, seja até mesmo com a própria maternidade, sobre questões pessoais, de trabalho, e ele não quer enfrentar aquilo. Então, ele gera analgesia nele, que, por consequência, ele coloca também a criança ali para viver um momento interativo no celular, né? Então, o quanto o não viver com a própria criança, não estimulá-la, não brincá-la, não promover, porque o que ela diz é trabalho. Você pensar numa brincadeira, você elaborar, você ter disposição depois de um dia de trabalho. Então, tudo isso exige muito. E cada vez mais eu vejo pais que acabam se escondendo também, dando o celular para a criança para não precisar enfrentar tudo isso, né? E aí isso vai gerando um grande problema na adolescência que você comentou, porque vai se tornando uma pessoa e um adolescente que esse pai depois não reconhece mais, porque não conviveu, estava do lado, mas eu não vivia com aquela pessoa. Ela estava ali, mas eu não sei o que se passava por ela, não sei quais foram os desafios. Estava enfiada no celular e é um mundo, como disse a Mariana também, um mundo. Ela, antes da gente começar, falou, Vinícius, é como andar numa rua escura. A internet para essas crianças é isso. E é também o que a Bruna está dizendo agora. A pessoa está ali, mas ela está enfiada num lugar escuro, sem ninguém para dar mão, e está andando sozinha ali, né?
Exatamente. E descobrindo sozinha, sem essa orientação. Porque eu falei pra ele que é a falsa segurança. Você tá tranquilo que seu filho tá dentro de casa, mas na verdade é como se ele estivesse sozinho meia-noite na rua escura. Você não ia deixar seu filho nessa situação, mas quando ele fica ali na tela, dentro do quarto, e ninguém vai atrás daquela criança, daquele adolescente, é exatamente isso, né? E ser pai de pré-adolescente, adolescente, você tem que estar sempre atualizado também do que está acontecendo, né? Igual você falou da rede social. Mas a grande maioria dos adolescentes hoje tem 2 Instagram, né? Um Instagram é para a família, que é o que a família vai acompanhar, e um Instagram que é para os amigos. Sim. Tem muitos pais que nem sabem disso, nem percebem que isso acontece. Né? O que eles estão assistindo, o que eles estão vendo. Então, exige esse processo também de acompanhar qual que é a nova moda, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo nesse chat que eles estão conversando. Tem pais de pacientes meus adolescentes que criam fakes no Twitter para acompanhar o filho. Porque eu tenho que garantir o que ele está escrevendo aqui, porque eu não consigo acessar. Então, assim, é importante também ir entendendo como que está acontecendo as coisas e acompanhando também. Porque não dá para deixar sem supervisão, por mais que ele, sendo adolescente, não permita que você acompanhe. Mas eu vou falar, essa história de privacidade, eu tô com você. Ô Mariana, não tem essa história até os 18 anos negativo. A privacidade é nossa, não é sua, e vamos discutir sobre isso e falar disso. Eu imagino que muita gente que nos ouve aqui também quer acessar vocês, gostaria de acessar vocês pela internet. Olha aí, falamos tanto dela, né? Tem as coisas boas dela também, né? Claro. Espero que sejamos uma. Lógico que são. Bruna, qual é o seu arroba, onde as pessoas podem falar com você? Pelo Instagram, @brunaborges.psico. Ok. E você, Mariana? O meu é o da minha clínica, que é o @pediatriaplena, e o meu é o doutora.mariana Araújo, tudo junto. Legal, bacana. Meninas, foi maravilhoso tê-las aqui. Acho que a gente falou longamente sobre tudo aquilo ao que os jovens estão expostos, as crianças, e também, claro, demos aí uma saída, uma das soluções, algumas sugestões. E a gente falou, acho que essencialmente, de atenção, de supervisão, inclusive para que a gente não veja esses casos que estão se repetindo aí, né? De ataque a escolas, enfim, a que lugares... grande parte foram planejadas em grupos na internet. Na internet, né? E que muitos os familiares não faziam ideia, não imaginavam que estava acontecendo, né? Então a importância dessa supervisão, né, desse acompanhar tão de perto. É isso, e a gente vai seguir também atento a tudo que acontece por aí para poder discutir, porque afinal de contas informação é poder. Algum recado final? Supervisione seu filho, mesmo sendo adolescente. Cuidem das crianças, porque elas são o futuro. É tão simples, tão claro e lógico que a gente tem que falar tanto, né? A gente fica com medo do futuro, mas a gente tem que cuidar das crianças, elas que estão lá. E você aí que nos acompanha, por favor, siga-nos nas nossas redes sociais, continue falando conosco e também, se preferir, pode escrever para o podcast @farmaconde.com.br. As meninas aqui da nossa produção, que são excelentes, que elaboram tudo isso, vão falar com você e a gente vai batendo papo sempre também pautado por vocês. Muito obrigado, vocês já sabem, Condecast é entretenimento, é informação, saúde e bem-estar para todos. Não perca também o Saudavelmente. Beijo, 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 valeu. Tchau, tchau, obrigada.